Amados irmãos e irmãs, mais uma vez motivo de muita alegria, muita honra poder estar aqui compartilhando com os irmãos mais um estudo da palavra, mais um estudo onde nós vamos buscar expandir a nossa consciência, o nosso entendimento, né? Não só do Evangelho de Jesus, mas também de toda a história da palavra do Senhor, né? Considerando que nós estamos tratando aqui de alguns temas do Antigo Testamento. Então, antes de iniciarmos, eu vou convidar a todos para que possamos, em oração, elevar nossos pensamentos ao Senhor Deus e, em nome de Jesus, clamar pelo Espírito Santo, para que Ele esteja aqui conosco, nos dando o entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, que a palavra possa frutificar em nossos corações, produzir frutos, produzir entendimento e que nos fortaleça nesta caminhada do Evangelho, nessa caminhada enquanto ainda estamos aqui neste mundo material, mas que possamos expandir o nosso espírito, a nossa consciência, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos, fazendo o nosso estudo das parábolas do Antigo Testamento e dentro, deste estudo das parábolas que eu levantei, faltam nós estudarmos 3 parábolas. E essas 3 parábolas, elas estão no livro do profeta Ezequiel, né? Então, enquanto eu estava me preparando para a primeira parábola, está até pronta lá já o estudo, eu pensei, eu tenho que fazer uma introdução para falar sobre o profeta Ezequiel. Só que eu fui estudar o profeta Ezequiel para fazer essa introdução e eu acabei me envolvendo muito com esse estudo do profeta Ezequiel, que é muito interessante, muito forte, o ministério profético de Ezequiel. Dá até medo. Nada, é uma maravilha. E aí, então, eu falei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma explanação sobre Ezequiel hoje. Por quê? Para a gente poder entender o contexto histórico, né? Que eu vejo muito o Antigo Testamento, eu acho que dessa forma, da gente entender o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento, para que dali a gente possa extrair algum ensinamento para os nossos dias de hoje, mas algum ensinamento para nos auxiliar espiritualmente, para nos auxiliar em nossa consciência. Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento tendo essa linha de estudo histórico, sem se preocupar, como a gente vê muito nas pessoas querendo estudar o Antigo Testamento literalmente, que eu acho que não é o caso. Eu acho que o estudo do Antigo Testamento tem que ser um estudo histórico, dentro de um contexto histórico. E quem me ajudou muito nisso, a ter esse entendimento, foi os estudos que eu fiz com o Caio Fábio, quando ele falava de Jesus como chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento. Eu não entendia muito aquilo, e com o tempo eu fui estudando e vendo que quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente entende o contexto histórico, a gente entende principalmente os profetas chamados os profetas maiores, onde Ezequiel está inserido, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A gente vê que tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E o ministério de Ezequiel também aponta para Jesus, também aponta para o Cristo. Isso é maravilhoso. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre Ezequiel. Então, nós vamos fazer esse estudo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Ezequiel, sobre o ministério de Ezequiel. Nas próximas oportunidades eu falo as 3 parábolas que ele apresentou. E, se for da vontade de Deus, eu ainda falo mais um pouquinho. Tem um capítulo aqui que eu achei muito interessante, muito atual, o capítulo 13 de Ezequiel, quando ele
profetiza contra os falsos profetas. Eu acho que isso, estou pensando, acho que isso vai dar um estudo legal também. E revendo meus estudos lá, eu também achei um estudo que eu já tinha apresentado aqui na igreja, que tinha me chamado muita atenção, que foi a profecia de Ezequiel para a cidade de Tiro. Que quando eu apresentei esse estudo, eu fiquei muito, assim, maravilhado, impressionado mesmo, como que aquela profecia tinha acontecido séculos depois e da forma como ela aconteceu, da forma como ele tinha profetizado. E isso acontece muito com Ezequiel, com os profetas maiores, porque eles eram realmente a voz do Senhor, eles profetizavam aquilo que estava escrito. Algumas profecias já aconteceram, outras ainda estão por vir, mas eu acho que são estudos fantásticos. E na primeira parábola que eu vou apresentar na próxima oportunidade, é que me veio essa ideia, porque a parábola também traz uma profecia que aconteceu assim, num espaço de tempo até curto, interessante. Isso eu vou trazer para os irmãos ainda. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. Então, para fazer a leitura bíblica, eu escolhi o início do livro. Então nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 26, e vamos até o versículo 7 do capítulo 2. Então nós vamos pegar o finalzinho do capítulo 1 e o início do capítulo 2. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. O título que está na Bíblia é A Visão da Glória Divina. Amém? Amém. Amém. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aí, o início do capítulo 2 é a vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são da casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Então, por que eu escolhi esse trecho? Porque é o trecho que fala sobre a vocação de Ezequiel para ser profeta, que fala sobre ele recebendo o Espírito, né, dando a ele essa condição de ser profeta, além de falar da visão da glória de Deus que Ezequiel teve. Então Ezequiel, ele era um profeta
que era também conhecido como um dos profetas apocalípticos, ele, Daniel e depois João, na ilha de Patmos, quando teve a visão do Apocalipse, porque eles tiveram a visão da glória de Deus. Isaías também teve essa visão da glória de Deus. O livro de Isaías também traz, quando ele foi constituído profeta, também traz uma passagem em que ele vê a glória de Deus. Então era Deus dando a estes homens, essas pessoas, essa condição de profetas. Então era o Espírito Santo de Deus, naquele momento, como ele falou que ele recebeu o Espírito, é que falava. E tudo com um propósito. E a gente vai ver aqui que o propósito de Deus para Ezequiel foi um propósito difícil, como esse trecho aqui fala, e vários outros aqui que nós vamos estar mencionando, que era profetizar para aquele povo de Israel, que era um povo duro, que não queria ouvir a voz de Deus, não queria ouvir os profetas, e estavam já caminhando para a destruição de Jerusalém. Bem? Então o profeta Ezequiel, o ministério dele, ele foi levantado por Deus para profetizar já no exílio. Essa visão, o início do ministério de Ezequiel, ele já estava cativo na Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia antes da destruição de Jerusalém, mas na primeira incursão de Nabucodonosor até Jerusalém. A primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não o destruiu. Ele apenas levou cativo o rei, na época era o rei Joaquim, e levou as principais pessoas de Jerusalém. Aqueles que estavam ali na corte, aqueles que tinham sacerdócio, ou seja, aqueles que de alguma forma exerciam uma ascendência sobre o povo. Então qual foi a ideia de Nabucodonosor? Vou levar essa turma toda para a Babilônia, então o povo vai ficar aqui, não vai me dar problema, porque aqueles que poderiam orientá-los, organizá-los, vão estar comigo. E Ezequiel foi cativo para a Babilônia. E todas as informações que a gente tem sobre Ezequiel na Bíblia estão nesse livro de Ezequiel. Algumas partes do livro de Jeremias, elas são da mesma época, eu vou falar um pouquinho depois, rapidamente, falam sobre a mesma coisa, só que Ezequiel estava cativo na Babilônia e Jeremias ficou com o povo em Jerusalém. Ele não foi levado por Nabucodonosor. Então o que o livro nos fala? O livro nos fala que Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal. Ou seja, ele era provavelmente um sacerdote, porque os sacerdócios, eles eram dentro da família. Então se o pai dele era sacerdote, provavelmente Ezequiel ou já era um sacerdote ou estava ali numa idade próxima de se tornar sacerdote. Ezequiel traz no seu livro algumas datas, então os historiadores, aquelas pessoas que conseguem fazer essas cronologias, conseguem levantar hipóteses, suposições, Então as hipóteses que a gente encontra é que pelas datas que ele traz aqui no seu livro, ele iniciou o ministério dele por volta dos 30 anos, o ministério dele foi entre 4 ou 5 anos depois que ele foi cativo, ou seja, ele foi cativo para a Babilônia ainda jovem, na faixa ali dos 25 anos, mais ou menos. Então, como eu disse, ele foi levado logo após Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, e aí foi o rei, a família real, os artesãos habilidosos, os cidadãos mais proeminentes. É o que o livro de Reis, o segundo livro de Reis, nos mostra. O profeta Ezequiel, aqui o livro também nos fala que ele era casado, e nós vamos ver que a esposa dele faleceu durante o ministério dele, e ele foi avisado, Deus falou com ele sobre esse acontecimento. A Bíblia não fala sobre filhos. Olha só o que o livro fala lá no capítulo 24 sobre a morte da esposa de Ezequiel, que também eu achei muito interessante.
lá no 24. Deixa eu achar aqui. 15 e 16. 15 e 16. Capítulo 24, versículos 15 e 16, que fala da viuvez de Ezequiel. Olha o versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos. Mas não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandarem. Falei isso ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo havia sido mandado. Então até a viuvez de Ezequiel, o Espírito Santo mostrou para ele. Veio a palavra do Senhor na manhã e à tarde a morte da esposa. E Deus fez isso e proibiu, expressamente Ezequiel de se lamentar pelo falecimento da esposa. Tudo isso que fala aqui de quando manda prender o turbante, pôr as sandálias, ou seja, que era para ele agir naturalmente. Aquilo era, quando uma pessoa estava enlutada, ela não fazia nada disso, ela tinha que demonstrar o luto dela. E Deus não permitiu. Falou que Ezequiel ele tinha que agir naturalmente. Só que lá na frente, no versículo 19 ao 27, ou seja, o restante do capítulo, Deus explica que essa morte da esposa de Ezequiel era um sinal que Deus estava dando para os habitantes da cidade de Jerusalém, que também aconteceria com ele. Então, quando Deus fala aqui, tirarei a delícia dos teus olhos, a delícia dos olhos de Ezequiel, quem era? Era a esposa dele. Deus também fala para o povo de Israel, que ia tirar a delícia dos olhos dele. Aqui, lá no 21. Diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos. Era o templo que seria destruído. Já era aqui a profecia da destruição do templo, a delícia dos olhos de Israel. E da mesma forma que Ezequiel não pôde lamentar a morte da sua esposa, assim também o povo de Israel não teria chance de lamentar a destruição do templo, pois eles seriam levados cativos. Então o ministério de Ezequiel, ele foi estabelecido lá na Babilônia, o próprio livro nos mostra que ele se estabeleceu junto ao rio Quebar, fala até a cidade dele, que é a cidade de Tel Abib, perto de Nippur. E a passagem que eu li foi, como eu já disse aqui, foi 5 anos depois que ele já estava exilado. Então, provavelmente com os 30 anos de idade. Como eu já falei também, ele era de uma família sacerdotal, então o livro de Ezequiel mostra que ele conhecia as funções do templo, que ele conhecia os preceitos da religião judaica, e isso ajudou ele a poder explicar para aquele povo que estava cativo o motivo de tudo o que está acontecendo, de como os preceitos, como o povo de Israel estava deliberadamente descumprindo os preceitos, descumprindo a palavra de Deus. Então, quando ele estava ali completando 30 anos de idade, vivendo a mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém, e no ano que em tese ele deveria começar o sacerdócio dele, foi que Deus o chamou para ser profeta e profetizar para aquelas pessoas que estavam ali cativas. E essa chamada profética de Deus para Ezequiel, ela está toda detalhada no capítulo 1, 2 e 3 do livro.
É muito bacana, vale muito a pena ler. Eu li só o trechinho do final do capítulo 1 e do início do capítulo 2. Mas todos esses 3 capítulos mostram como que Ezequiel teve várias visões, como ele teve um arrebatamento mesmo em vida, né, ali na mente, na consciência dele, para o exercício do sacerdócio. Então vou ter a parte aqui que ele vai falar, que ele vai descrever como ele viu os 4 seres viventes, que eram os querubins, e que eram, né, parecidos com aqueles que Isaías, lá em Isaías 6, fala que também teve essa visão, né? E também essa visão de Ezequiel é muito parecida com a visão que João teve lá na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse. Então, Ezequiel, Isaías e João, quando eles tiveram a visão da glória de Deus, as descrições que nós temos, tanto no livro de Apocalipse, quanto no capítulo 6 de Isaías, e quanto aqui no livro de Ezequiel, elas são muito próximas, né? Uma identidade muito grande. Obviamente, nós que somos crentes, nós acreditamos que realmente eles tiveram esse chamamento espiritual, né? E foi aquela parte que eu li, ele teve essa visão, caiu com o rosto em terra, e aí Deus o chamou Filho do Homem. São 3 pessoas, são 3, né, 2 pessoas e um Deus, né, que são chamados de Filho do Homem na Bíblia. Ezequiel, Daniel e o próprio Jesus, que era o Filho de Deus. Aí vão ter estudos que vão falar que essa expressão Filho do Homem era uma expressão para enfatizar que eles eram seres humanos. Considerando Ezequiel e Daniel, a gente entende que esse estudo não tem nenhum óbvio, mas quando se trata de Jesus, também sendo chamado de Filho do Homem, a gente já sabe que é a natureza divina. Mas são os 3 que têm essa nomenclatura, e todos os 3 nós sabemos, né, da hermenêutica que os compõe. Tanto Ezequiel e Daniel profetizando a vinda de Jesus, mas profetizando também tudo que aconteceria com o povo judeu, e Jesus vindo para nos trazer uma nova aliança. E nessa mesma época, eu estou falando aqui de Daniel, outro profeta, como eu já disse, que também era desse mesmo período, ou seja, eram da mesma época, é o profeta Jeremias, né? Só que Daniel foi para a corte de Nabucodonosor, Jeremias ficou em Jerusalém, e Ezequiel estava cativo, pregando para aquele povo cativo, mas todos os três profetizaram a queda de Jerusalém. Deus, ele, de maneira inequívoca, escolheu, né, profetas que claramente mostraram para o povo de Israel que tudo que estava acontecendo com aquele povo era em função da desobediência deles. Então foram os 3 que profetizaram a queda, e essa queda aconteceu com os 3 ainda, né, em vida. A mensagem de Ezequiel, ela é muito simbólica, é por isso que é um livro às vezes difícil de ser lido, por isso que ele tem que ser estudado para a gente entender, porque ele usa muitos símbolos, né? Tanto que nós vamos estudar aqui 3 parábolas, né? Parábolas também usam muito a linguagem simbólica, né? E ele era, algumas pessoas, né, alguns estudiosos chegam a mencionar que o pessoal daquela época achava Ezequiel meio doido, né? Justamente pela mensagem dele ser muito simbólica, por ele ter visto a glória de Deus e falar disso abertamente, muita gente achava que ele tinha algum tipo de transtorno mental. Olha só como que são as coisas, né? Mas é porque ele usava essa simbologia, e ele tinha um ministério muito duro. Ele pregava com uma dureza muito grande contra o povo de Israel,
contra tudo que o povo de Israel estava praticando, né? Então ele usava esses atos simbólicos, e pelo que as palavras aqui nos dão a entender, os estudos mostram, que era como se ele, momentos que ele estivesse quase que num êxtase, quase que num transe, tendo as visões e levando essa palavra. Nós acabamos de ver aqui a parte da viuvez dele, onde que ele teve a visão de manhã e de tarde aconteceu. Então o ministério de Ezequiel era assim. Então tem parte que ele fala que ele traça diagramas de Jerusalém no tijolo, ele faz buraco na parede da casa dele para profetizar, raspa cabelo, raspa barba. Tem uma passagem que ele junta as coisas dele, coloca nas costas e sai fingindo, né, que estava saindo do exílio, né, fingindo que estava indo para o exílio. Então era um ministério dessa natureza, muito simbólico, muito simbólico. Mas esse simbolismo, né, ele tinha um porquê. Porque ele teve esse comissionamento e o Senhor o avisou de que a casa de Israel não daria ouvido. Então ele deve ter pensado, o próprio Deus me falou que vai ser difícil convencer esse pessoal. Então eu vou tentar uma maneira mais exuberante, mais simbólica, para ver se pelo menos alguns poucos me escutam. E eles falam que o início do ministério dele, ele era muito pouco ouvido realmente, mas com o tempo, acontecendo, né, esses fatos, essas profecias, aí o pessoal foi vendo que ele realmente tinha, né, o comissionamento de Deus, e o ministério dele foi crescendo, e ele foi ficando mais conhecido. E tem uma passagem aqui que fala que as pessoas iam até a casa dele para buscar, né, aconselhamentos, para buscar entendimento sobre tudo que estava acontecendo. Então, tem até uma parte aqui, Ezequiel 3, 7, 8, no capítulo 3, versículo 7 e 8, que o nome do profeta Israel, o nome do profeta Ezequiel é aquele que Deus fortalece, aquele que Deus torna forte. Então, Ezequiel passou por muitas provações, muitas tribulações para poder fortalecer o ministério dele. Então aqui o versículo 7 e 8. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então o Senhor já colocou, quando ele comissionou Ezequiel, ele falou, vai ser difícil, seu ministério vai ser muito difícil, porque eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir você e não querem ouvir a mim. Mas aí vem o versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Então aqui eles falam que, né, dentro ali do aramaico, né, da língua da época, foi um trocadilho, né? Quando Deus fala que eu fiz duro o seu rosto, fiz dura a sua fronte, é que ele seria forte mesmo, né? Deus fortalecendo ele, você vai ser forte. Deus, estou te tornando forte para que você possa pregar, para que você possa profetizar perante um povo que não quer te escutar. E Ezequiel sabia que aquela sociedade que ele estava pregando, ela sofria de uma doença crônica incurável, que era o abandono da palavra de Deus em troca de uma vida luxuosa. Pura desobediência. Por isso, o capítulo 11 nos traz a visão de Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 a 24, onde Ezequiel tem a visão de Deus abandonando o templo em Jerusalém, largando aquele povo lá ao seu bel prazer. Então, era uma mensagem dura, eram visões duras que ele tinha que levar para o povo, e o povo já não acreditava, né? Então olha aqui, 22 a 24. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas o acompanhavam,
e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Foi embora. E depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então ele teve a visão de Deus com os querubins se elevando sobre o templo e indo para o oriente. Ele ainda levando nessa visão até os cativos. Então essa era o simbolismo de Ezequiel e a mensagem de Ezequiel. E o grande propósito, né, de Ezequiel, da mensagem profética de Ezequiel, era incentivar, era mostrar para eles tudo que Deus estava, né, através dele, mostrando que iria acontecer, como de fato aconteceu. Tudo isso que Ezequiel está falando aqui foram alguns anos antes da queda de Jerusalém. Então foi uma profecia que se aconteceu pouco tempo depois. E na próxima explanação nós vamos ver como que isso aconteceu, né? Ali historicamente no reinado de Nabucodonosor e nos reinados lá em Judá de Joaquim e o outro rei que veio depois dele, que Ezequias, salvo engano. Então, o propósito da mensagem de Ezequiel, diante de tudo que Deus mostrou para ele através das visões, era incentivar os judeus que já estavam exilados, que já estavam sofrendo e que veriam aqueles que ficaram para trás passar pela mesma situação, permanecerem fiéis a Deus, confiando que Ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Então Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem, ou seja, aqueles que estavam exilados, um dia eles iriam voltar. Então, isso também estava na mensagem profética de Ezequiel. Deus traria novamente os templos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Então, ele tinha a mensagem apocalíptica. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições, né, que estavam por vir. Então, Ezequiel, a intenção dele era essa, que poucos que fossem, que o ouvissem, permanecessem fiéis a Deus. E as profecias apocalípticas de Ezequiel, elas recaíram sobre Jerusalém. Então, uma parte, né, até o capítulo 24, Ezequiel está profetizando contra Jerusalém. Dos capítulos 25 a 32, ele profetiza contra nações. A ira de Deus também recairia sobre as nações ali ao redor que guerreavam contra Jerusalém. É onde está inserida a profecia de Tiro, que nós já tivemos oportunidade de falar aqui. Mas o livro termina sobre a restauração, né, da casa de Davi, que vai a partir do versículo 37. É aí que as profecias de Ezequiel apontam para Cristo, né? Onde que Deus fala que haveria de vir a casa de Davi, Jesus é da descendência de Davi, para restaurar. Olha o que fala lá no versículo 24 do capítulo 37. Não, já é depois já. Fala assim, ó, o meu servo Davi reinará sobre eles. Mas aqui quando ele fala o servo Davi, Davi é para trás, né? Ou seja, ele está falando a casa de Davi. Ou seja, ele está falando de Jesus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Aqui já está apontando para Jesus, o único pastor. É aquele que há de vir para ser o nosso único pastor. E também no final do capítulo 17, tem uma passagem muito bonita também, quando Ezequiel está profetizando sobre essa restauração da casa de Davi,
em que Deus fala: assim diz o Senhor, também eu tomarei a ponta de um cedro. A ponta de um cedro seria tomar um principal, e plantarei. E dos seus ramos cortarei renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ele está usando a linguagem simbólica, como é do ministério dele, está usando um simbolismo, né, da ponta de um cedro para indicar Jesus, que Jesus é essa ponta desse cedro, é aquele que Deus vai plantar no mais alto monte, onde todas as espécies estarão debaixo dele. Aqui ele fala toda sorte de animais, toda sorte de aves. Então isso é um simbolismo para quê? Para todos nós que não somos judeus, todos os gentios, todos aqueles que espiritualmente, aqui é onde a profecia aponta para o nosso lado espiritual, do único pastor, da ponta do cedro, que é Jesus Cristo. Então em Ezequiel, as profecias de Ezequiel, quando ele profetiza sobre a destruição do templo, quando ele aponta para o futuro, que hoje a gente sabe que ele já estava, ele teve as visões, ele entendia que ele teve a mente aberta, mas o povo entender era difícil, mas ele teve a visão da vinda de Jesus, do único pastor, daquele que estaria sobre todos. Então, ele rompe com a tradição do templo, ele prega sobre a destruição do templo. Então, Ezequiel já está, para os nossos dias de hoje, ele já está apontando para essa ruptura que Jesus trouxe com a religiosidade, com o sacerdócio, aquele sacerdócio da lei, aquele sacerdócio de meras oblações, de meros procedimentos, né? Pois ele já entendia ali, na sua visão, que Deus não depende de um local para habitar e lá ser adorado. Deus se dirige ao indivíduo. É o que está lá no capítulo 18. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, ele já está rompendo com aqueles ensinamentos de Israel, de maldição hereditária, de que o filho vai levar a culpa do pai, e que se a pessoa, por mais que ela seja injusta, se ela fizer aquelas oferendas, se ela fizer aqueles sacrifícios no templo, ela vai ser limpa. Ele está rompendo com tudo isso. Então ele está falando que o que importa é a conduta do homem, é a consciência do homem, é o espírito do homem levado a Deus. Principalmente quando ele for provado, como Ezequiel foi provado durante todo o ministério dele. Então essa pessoa ela tem que estar aberta a ser advertida, ela tem que estar aberta ao arrependimento, e ela tem que estar, acima de tudo, disposta a ter uma comunhão íntima com Deus. Era tudo aquilo que o povo de Israel não estava fazendo. É tudo aquilo que Ezequiel veio profetizar para romper. Então ele usou símbolos, ele era taxado como louco. Olha só, Jesus também era taxado como louco. Aqueles que Deus levanta para pregar contra aquela estrutura religiosa que está colocada, eles são chamados de loucos pelos próprios religiosos. E assim foi como Ezequiel, desde o início do ministério dele, tanto que Deus colocou aquela expressão: eu vou te fazer forte, sua fronte vai ser forte, você vai ter que ser duro para aguentar
as lapadas que você vai tomar aí, porque o povo não vai querer te ouvir, eles não vão acreditar em você. Porque Ezequiel já estava apontando para o que estava de vir, que era a vinda do Messias, que era a vinda de Jesus, enfrentando toda aquela engenharia religiosa. Tanto que tem um capítulo inteiro aqui do livro de Ezequiel pregando contra os falsos profetas, que é o que mais Jesus pregava também. Muitos ensinam que Jesus, igual por exemplo, em João capítulo 10, quando fala do inimigo, né? Do inimigo, salteador, muita gente, o inimigo é o diabo. Não. Aquele capítulo, a gente estudaria, Jesus estava falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos lobos em pele de cordeiro. E Ezequiel aqui está falando a mesma coisa. Que existia toda aquela dinâmica ali em Jerusalém, as pessoas ficavam cumprindo aquilo quase que automaticamente, quase que no automático, mas não ouviam a palavra de Deus e não ouviam os profetas de Deus e não ouviam Ezequiel. Então esse é o ensinamento que nós temos que trazer para hoje, para as nossas vidas, para que nós tenhamos cuidado com os mecanismos da religião, que muitas vezes são usados apenas como estruturas para manterem uma visão de poder, e a palavra de Deus mesmo é deixada de lado. Então, como Ezequiel ensina, nós temos que buscar a Deus no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa consciência, e estarmos atentos para os falsos pastores e os falsos templos que foram erigidos. Porque o templo verdadeiro, que Jesus nos ensina, está no nosso coração, é no nosso interior, é no nosso espírito. Então essa é a mensagem de Ezequiel.